Pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpas, né, porque já tem um tempo que eu não posto os vídeos, mas na verdade eu me propus a colocar os vídeos somente como Deus me desse os temas. Ele me deu o tema no meio da semana passada, mas eu achei que poderia gravar na escola de líderes, que eu estive sexta, sábado e domingo, mas eu não tive tempo, né? E foi assim bem legal porque é um tema que tem a ver com aquilo que eu também recebi mais um pouco lá na escola de líderes. Então, eu quero agradecer a vocês pela paciência e dizer que tudo é no tempo de Deus, né? Que Deus ele é surpreendente. Essa foi uma semana abençoada para mim, né? Deus usou os meus líderes como de uma forma surpreendente. Eu estava me sentindo muito desgastada, muito cansada. E quando eu cheguei na igreja, o apóstolo e a bispa tinham decidido fazer uma escola de líderes com os obreiros e a gente foi para um sítio lindo, maravilhoso. Então, bispa Zinete e apóstolo Jorge, obrigado por serem usados por Deus na minha vida. Amo vocês, tá? E o nosso tema é: só é líder quem serve e se submete. Eu sei que é um tema assim que as pessoas resistem muito, porque quando se fala de submissão ou de obediência, parece que alguém tá mandando na gente, né? Mas se a gente for parar para pensar mesmo, em todos os graus das nossas vidas, digo de segmentos, a gente tem uma autoridade, né? A começar pela família, que quem é a autoridade do lar? O pai e a mãe. Então a gente já começa com isso. Se você está na escola, a autoridade é o professor. Se você está no trabalho, você tem um chefe que é a sua autoridade. E no segmento espiritual, a gente também tem uma autoridade espiritual, na qual é delegada por Deus. No governo também tem uma autoridade, que no caso do Brasil, o presidente. Em outros lugares é o rei. E essa hierarquia, ela existe em todos os segmentos da sociedade, né? Se você tem um time de futebol, você tem um técnico. Então, assim, não deveria haver dificuldades na nossa vida em se submeter à liderança, né? Mas o fato é que eu só posso ser líder ou liderar alguma coisa quando eu aprendo a me submeter, a obedecer a alguém e quando eu aprendo a liderar, a ser um discípulo primeiramente, para depois eu transferir tudo aquilo que o meu líder me passou. Enfim. E aí eu queria trazer para vocês 1 Pedro 2, que a gente vai falar sobre obedecer e submeter, que fala na palavra de Deus, tá? E depois eu quero falar com vocês algo sobre rebelião e também sobre servir, porque tudo faz parte. Um líder que não é servidor, ele não é um líder. Para eu poder estimular outras pessoas a fazerem aquilo que eu faço, o que eu quero que faça, eu preciso fazer primeiro. Então, se eu quero fazer com que administrar uma escola e fazer com que aquela escola cresça e fazer com que que todas as professoras da escola compartilhem de um pensamento de servidão, de ajuda mútua, de comprar a ideia de ajudar os alunos, de estudar a sociedade que ali está, eu preciso eu primeiro fazer isso para que as pessoas vejam em mim, se sintam motivadas. Então vamos lá para a palavra. 1 Pedro 2, a gente vai ler do 13 ao 17, diz assim: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja o rei como soberano,
quer as autoridades como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei, ou seja, a autoridade. Quando fala aqui como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, eu vejo tantas pessoas falando assim, mas todo mundo é assim, todo mundo faz. Eu sempre falo, eu não sou todo mundo. Os meus filhos, eu sempre falo, vocês não são todo mundo, nós não somos todo mundo. Nós nascemos para fazer a diferença, nós nascemos para sermos diferentes e para mudar uma geração, sabe? Deus espera de nós que a gente seja servidor, que a gente ame ao próximo. Mas é tão difícil, Viviane, porque a gente serve, as pessoas não dão valor. As pessoas não dão valor, mas Deus dá. E vai chegar um momento que você vai encontrar pessoas que valorizam sim. A gente não tem que servir a Deus, a gente não tem que querer ser líder e ser um soldado de Cristo porque a gente quer reconhecimento humano. A nosso reconhecimento é em Deus. A palavra de Deus diz que há um galardão pra gente lá. Então, assim, por gratidão, gente. Deus me tirou do lamaçal do pecado, né? As pessoas que me conhecem de 13 anos pra cá, de 14 anos pra cá, elas não imaginam o passado que eu tive. Então, assim, quem tem consciência de onde Deus realmente nos tirou, faz tudo por gratidão. E eu aprendi que toda vez que eu obedeço uma autoridade espiritual e toda vez que eu obedeço a palavra de Deus, eu só me dou bem. Então, por que eu não vou passar essa receita? Por que eu vou tentar desobedecer alguma coisa na minha vida? Sabe? Todos os líderes, eu desde quando eu me converti verdadeiramente, né? Desde 2003 que eu me submeto à liderança. E todas as vezes que os meus líderes me direcionaram a alguma coisa e eu fiz, eu me dei bem, eu cresci espiritualmente, eu cresci como pessoa, eu galguei coisas maiores. Então, é muito importante, sabe? A gente saber se submeter. E tem gente que acha que se submeter é abaixar a cabeça. Eu quero te dizer hoje que se submeter é ser maduro. Porque quem é maduro não tem resistência nenhuma em se submeter. Porque sabe que isso faz parte e que isso é bênção, tá? Vamos ler aqui Hebreus 13, 7 ao 8. Eu amo esses textos. Eu amo. Lembrai-vos dos vossos líderes, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. E aqui no mesmo texto, a gente vai lá para o 17, que também fala: obedecei aos vossos guias, ou líderes, ou autoridade, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Sabe, aqui é um texto muito claro. Para quem já lidera, a gente sabe que é muito difícil. Quando você quer que o seu discípulo ou a pessoa que você está preparando para ser um discípulo alcance coisas maiores e a gente direciona determinadas coisas e as pessoas não fazem. E a gente vai vendo aquelas pessoas passando pelas mesmas situações, um ciclo que não sai daquele lugar
E a gente acaba sofrendo junto, né? E é muito importante a gente saber se submeter. Você vê, obedecer e ser de submisso, porque os seus líderes velam por vossa alma como quem deve prestar contas a Deus, né? Para que façam isso com alegria e não gemendo. Eu nunca quis ser para os meus líderes, depois que eu realmente me converti, motivo de gemido para eles, sabe? Eu sempre quis ser motivo de orgulho e de alegria para o reino, não só para eles, mas para Deus, porque é uma ordenança de Deus, sabe? E me constrange muito quando eu erro em alguma coisa ministerial. Às vezes as pessoas nem sabem, mas eu sei, né? Sei lá, às vezes esquecer que você tem que aquele dia era a sua escala de obreiro e você esquecer de ir com uniforme, que foi o que aconteceu comigo ontem. Então, assim, me constrange, porque eu gosto de tudo para Deus, tem que ser tudo certinho, né? E a gente precisa mesmo entender isso, a gente precisa mesmo saber se submeter, a gente precisa mesmo buscar um espelho e um mentor, que eu digo, espiritual na nossa vida, sabe? Alguém que vai nos orientar sobre as coisas de Deus, como que a gente vai chegar lá, como que a gente vai cumprir o propósito que Deus criou na nossa vida, nos dar direções, porque autoridades delegadas por Deus, elas são usadas por Deus. Deus fala com elas especificamente sobre cada pessoa que está abaixo dela. E dá direções e ensina coisas que a gente nem imagina, revela coisas. Então, assim, os nossos líderes sempre vão nos ajudar a crescer em todas as áreas das nossas vidas, porque eles seguem uma direção que vem de Deus. Você vê que Paulo, ele fala assim, como é que é? Imitai... Ai, Jesus, não tô lembrada agora, mas para que a gente possa imitar aquilo que ele faz, como um espelho de Cristo, né? Então, assim, ele não fala assim, imitem Jesus diretamente. Ele fala assim, imitem a mim, porque eu tô buscando ser o varão perfeito como Jesus, né? Eu fico imaginando, olha só, se a gente não se submete a pessoas que a gente vê, como é que a gente vai se submeter a Deus que a gente não vê? Se a gente tem resistência em seguir aquilo que o ser humano tá aqui e a gente já viu que a pessoa só tem vitória na vida dela, que é uma referência de homem e de mulher de Deus, que só prega a palavra de Deus ali, na íntegra, genuína. E você vê que a família da pessoa é abençoada, que tudo que a pessoa faz, gente, por que não seguir? Por que inventar de ficar seguindo a nossa cabeça que só leva a gente a quebrar a cabeça e a seguir? A nossa cabeça só leva a gente à derrota, porque a nossa cabeça, o nosso coração é enganoso. A gente arruma desculpas que não existem. A gente pega textos isolados da Bíblia para justificar o nosso pecado, sendo que todo estudo de Bíblia tem que ter um texto e um contexto. Você tem que ler o antes e o depois, você tem que estudar, compreender. Então a gente tem que parar de meninice, sabe? A gente tem que parar de meninice para que a gente possa crescer. Eu quero ler com vocês sobre servidão. Tá lá em João 13, 12, 14. João 13, 12, 14. Diz assim: depois
de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Jesus nos deu um exemplo de servidão, de liderança, que liderança é servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos e ensinou a eles que ele que era um mestre, que era o líder, estava lavando os pés, que eles deviam lavar os pés um dos outros. E ele tem ensinado a gente em todo o tempo que amar o próximo, que servir o próximo, é algo que retorna para nós, sabe? Toda vez que a gente pensa no próximo, toda vez que a gente faz algo pro próximo, a gente existe uma lei do retorno, sabe? Aquilo vai voltando pra gente como bênção, como crescimento, como autoridade nas nossas vidas. E a gente vai alcançando coisas maiores, não só ministeriais, não só no reino de Deus, mas em todas as áreas das nossas vidas. Então, eu iria falar de rebelião, mas vai ficar muito longo e de repente eu ainda essa semana faço algum vídeo falando sobre alguma coisa do tipo. Mas assim, só para não deixar na curiosidade, tem um texto lá em Números 16, se você quiser ler depois, que fala sobre a história de Corá, que se rebelou, né, contra o líder, e ele e todas as pessoas se rebelaram com ele como prova de que o líder era homem de Deus. Eles foram engolidos pela terra e foram levados ao Seol, né, no caso ao inferno, todos de uma vez só. Então, não é legal se rebelar, não é legal a gente falar mal de líder. Caraca, isso é péssimo, né? Espiritualmente falando, é uma maldição na nossa vida. Então, cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, porque tudo começa na mente, a gente pensa primeiro, depois a gente age, e a gente tem que tomar cuidado com a língua, porque a palavra de Deus também diz isso. Então é isso, que a gente aprenda a obedecer, a se submeter, a servir, para que a gente seja um líder potencial na mão de Deus e que a gente possa ajudar o reino de Deus, e seja lá qual igreja que a gente esteja do Senhor, que a gente possa ser útil ali naquele lugar e deixar de ficar sentado no banco, porque não é isso que Deus espera de nós. O ID não é só para pastores, o ID é para todos nós, que está lá em Mateus 28, 19 e 20, e ele espera de nós que a gente se levante como um exército para guerrear, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu clamo a Ti, Senhor, que venha tocar o coração de cada pessoa que assistir esse vídeo, que foi feito com tanto amor, Senhor. Tu sabes a hora que é. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas entendam o quão importante é se submeter à liderança, ter autoridades em suas vidas e servir, Pai. Que nós possamos ter um espírito, Senhor, vindo diretamente do Teu trono, de serviço, de submissão e de autoridade, para que a gente possa, Senhor, saquear o inferno, ganhar vidas para Ti, e para que a gente possa, Senhor, levar as pessoas a patamares maiores em Ti, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Se você gostou do vídeo, você compartilha, você curte, você se inscreva no canal. Um beijo da Vivi.